Oi galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui em mais um vídeo. Eu vou dividir mais algumas informações com vocês, tá? Relacionado à nossa viagem mesmo de Portugal. E eu vou começar abordando o seguinte tema, tá? Quando a gente decidiu ir para Portugal, eu acho que isso já foi até falado nos vídeos quando a gente começou a gravar aqui pra vocês. Nós íamos como turista. Eu até falei no nosso último vídeo sobre isso. Foi tudo assim. A gente decidiu ir, falou, então a gente tem que se planejar para poder ir. E nós íamos em junho de 2024, tudo certo, tudo planejado, né? Assim, decidimos ir um ano anterior, né? A gente resolveu ir em 2023. Isso não foi algo que já vinha do nosso coração. Eu sempre quis ir para os Estados Unidos porque eu queria muito aprender o inglês. Então, quando nós decidimos ir, o meu pensamento sempre foi Estados Unidos, nunca me veio à cabeça Portugal, até porque se eu tivesse, acho que, pensado nisso antes, as coisas poderiam ter sido tudo diferente. Enfim, resolvemos ir e decidi que nós íamos em junho, né? Era um tempo de preparação, eu já fui pesquisando, sabíamos que o ano letivo lá começava em setembro, então era um ótimo período, porque a Alice poderia estudar aqui até maio, né? Então, com isso, nós decidimos ir em junho. Aí tava tudo certo. Nós decidimos comprar a passagem, né, para poder ir para Portugal. E na época existia aquela empresa, 123 Milhas, né, que vendia passagens mais baratas, várias pessoas recomendando que conseguiram viajar, que nunca tiveram problema. E assim nós compramos a nossa passagem pela 123 Milhas. Se eu não me engano, na época nós pagamos com a 123 Milhas que R$6.000. Compramos essa passagem com eles, nós três, passagem somente de ida. A gente não ia com visto até o presente momento, né? Íamos como turista e compramos essa passagem apenas de ida, porque vimos vários vídeos, todo mundo fazia isso e dava certo. Então, compramos a passagem só de ida, R$6.000, e compramos no cartão, estávamos pagando parcelado e tal, tudo certo, porque a gente não ia naquele momento. Então o nosso pensamento era, até a gente chegar ao dia da viagem, a gente já acabou de pagar a passagem, e enquanto isso a gente vai juntando dinheiro, não ia ficar pesado por mês, né? Estávamos eu e o Fagner trabalhando, não tínhamos grandes despesas, então era o suficiente para poder pagar essa passagem, a gente juntando dinheiro. Quando foi, se eu não me engano, acho que eu comprei a passagem no dia 3 de junho. Quando foi no dia 7, eu saí do meu emprego, né? Eu fui demitida, mas eu já sabia que eu estava para ser demitida, porque minha função na empresa ela ia acabar e eu ia ser demitida. Eu trabalhava numa concessionária e a função que eu fazia ela ia acabar. Ela ia ser robotizada, então com isso já estava esperando a qualquer momento a demissão. Então, para mim até foi melhor, porque, claro, eu poderia ter esperado mais uns meses, mas em cima da viagem, às vezes eles não iam me mandar embora, né? Eu ia ter que pedir as contas. Então, pra mim foi tudo certo. Me mandaram embora, tudo ok, tudo permanecendo no planejamento. O Fagner ainda estava trabalhando. Quando foi em julho, começou a 123 Milhas a não cumprir com as passagens dela, né? Começou o pessoal a passar perrengue. Eu tava num grupo de Portugal, onde uma menina conseguiu ir. Aí eu falei, não, então tá tudo certo, vai dar certo. Quando chegou no final de agosto, ela começou a falhar com muita gente, eu pedi no cancelamento. Aí eu entrei em contato com o cartão e falei que eles estavam se recusando a cancelar minha compra, porque eles não respondiam, né? E eu falei, é melhor eu cancelar do que eu perder o dinheiro. Aí eu entrei em contato com o cartão falou que ia analisar, porém o cartão não poderia cancelar de início. Eles têm que entrar em contato com a empresa para saber se realmente não foi cumprido ainda, né? Se eu não viajei, né? E se eles podem cancelar tudo. Olha, a minha sorte foi essa. Porque eu entrei em contato com o cartão antes. Porque como eu entrei em contato com o cartão antes, depois a empresa entrou em recuperação judicial e foi aquela novela toda. Então, depois de alguns meses, o próprio cartão cancelou a minha compra, entendeu? Ele conseguiu lá, porque realmente estava em processo, a empresa não ia cancelar, e o cartão cancelou e estornou a minha compra. Se eu não me engano, eu comprei em junho, comecei a pagar julho, agosto, setembro,
eu paguei, mas acho que em setembro mesmo eles cancelaram. Eles pararam de me cobrar, porque a fatura em agosto, quando eu pedi para cancelar a compra, eles param de te cobrar até ter uma decisão, né? E aí a fatura de setembro eu ainda paguei e depois eu não paguei mais. Então, assim, graças a Deus eu fiz isso, aí a minha compra foi cancelada e tava tudo certo. Quando foi em novembro, eu achei um rapaz, também indicação do grupo que eu tava, que ele vendia passagem só de ida, só que a passagem era com desconto, que é essas passagens que o pessoal vende com milhas, né? E eu comprei a passagem com ele, assim, cotei com várias pessoas. Eu cheguei, acho que, se eu não me engano, acho que eu paguei 8.500 ou 9.000 pra ir. Eu, o Fagner, a Alice, cada um com uma mala despachada, cada um com uma mala de bordo, com item pessoal. Acho que foi isso. Cada um tinha direito a uma mala. E acho que foi 8.500 ou 9.000. Eu ainda, na época, achei muito, muito, muito barato. Porque todo mundo que eu tava achando tava me cobrando 12, 13, 14 mil, entendeu? E ele foi o que me cobrou mais barato. E o dele, ele ainda me dava meio que um seguro viagem, entendeu? Assim, eu podia apresentar esse seguro viagem, porém ele realmente não teria cobertura pra mim, que ele falou, olha, porque como eu tô comprando essa passagem pelo cartão, aí o meu cartão que dá direito a um seguro, enfim, é uma burocracia que ele falou, é mais pra você poder falar que tem um seguro viagem. Só que nesse meio tempo a gente já tava decidindo a ir com o visto, né? A gente, depois que aconteceu esse negócio com 2, 3 milhas, a gente ficou pensando muito, viu vários vídeos, várias pessoas falando sobre o visto. E assim, era um custo maior, né? A gente não sabia fazer, nunca tinha feito um visto na vida. Mas eu falei, pra tudo tem a primeira vez. Foi então que eu comecei a pesquisar sobre como fazer o visto e eu falei, eu vou fazer o visto. E na época, eu acho que nós gastamos em torno de R$1.000 de cada um para o visto, porque eu não paguei ninguém para preencher, nada. Porém, eu tive que pagar todas as impressões. O euro na época tava 5 e alguma coisa, se eu não me engano, deu em torno de 600 e poucos reais a questão da taxa, né? A taxa do visto foi 600 e pouco. Vamos botar 600 reais. E o restante foi correio, foi autenticando documentos e impressões. Acho que não teve mais nada demais, assim, de diferente, não. Acho que foram essas coisas mesmo, esses itens mesmo. Foi esses 4 itens. A taxa do visto, autenticar os documentos, né, em cartório, o correio e as xerox. Então, nós gastamos em torno de R$1.000 com cada um com visto. Uma pessoa, na época, me cobrou R$300 só para preencher a documentação. Ou seja, ela ia preencher minha documentação, que eu mesmo fiz, e é uma coisa que quando você vê a primeira vez, assim, você vê que é muito fácil, que não tem mistério. E eu ia ter que ainda ir no cartório, eu ia ter que enviar, ela só ia preencher pra mim aquela documentação lá. E eu falei, R$300 de cada. Aí, enfim, aí eu mesmo fiz. Hoje em dia mudou muito, não sei como é que tá sobre o visto, mas eu recomendo muito que você pesquise, que você mesma faça. Porque na minha época não teve trabalho nenhum, assim, nenhum pra fazer. Até digo outra coisa. Eu tenho um conhecido que ele me perguntou sobre o visto e eu expliquei pra ele, mandei o link do vídeo que eu assisti, que eu fiz e falei, olha, segue esse passo a passo, faz certinho que vai dar tudo certo. Ele pagou uma agência, ele não quis fazer, ele pagou uma agência e no fim deu errado o visto dele. Deu algum problema, a viagem dele era pra fevereiro, ele botou no visto que ia em janeiro, né, que ele tinha aquela passagem, aonde ele fez, né, a empresa também emitiu uma passagem para ele de ida, né, só com uma data anterior, e deu errado, o visto dele não chegou, o visto dele só foi chegar em junho, ele perdeu a passagem dele que estava comprada, dele, da esposa e de 2 filhos, que estava comprada para fevereiro. Então, assim, antes de você fechar uma assessoria, pesquise muito sobre assessoria, pesquise tudo. Se você puder fazer, faça.
entendeu? Faça você mesmo. Hoje em dia tudo mudou muito. O NIS, na época, eu mesma consegui fazer, não paguei nada. O NIF, eu paguei 30 euros de cada pra menina fazer, entendeu? A menina, ela mora lá em Portugal mesmo, ela é advogada, eu paguei e não tive problema nenhum. Ela fez, depois ela, quando recebeu na casa dela a carta, com as senhas ela me mandou e eu não tive problema nenhum. Então, resolvemos fazer o passo a passo do visto, eu mesmo que fiz o passo a passo, deu tudo certo, graças a Deus. Eu enviei no início de janeiro, acho que entre 7 e 8 de janeiro, quando foi no dia 16 de fevereiro. Foram 40 e poucos dias. 40 e poucos dias, isso mesmo. O nosso passaporte chegou junto e deu tudo certo, graças a Deus. Então, assim, a nossa frustração, porque aqui tava dando tudo certo, tava tudo encaminhado. Quando foi em dezembro, nós vendemos o carro, antes de dar entrada no visto, nós vendemos o carro, para que cada um ficasse com dinheiro na conta para poder fazer o visto. Foi tudo perfeito, assim, tudo muito encaminhado. O Fagner conseguiu ser demitido do trabalho dele, que é uma empresa multinacional, que nós somos do Rio de Janeiro. A base, o escritório, né, do RH dele fica em São Paulo, então dificilmente ele ia conseguir contato com alguém que realmente mandasse ele embora. Deus encaminhou, Deus preparou para que, assim, pouco tempo antes, uma pessoa de São Paulo fosse aonde ele trabalhava, ele conseguiu conversar com a pessoa garantiu que mais próximo, né, quando ele quisesse, ele poderia falar com ela e seria demitido, e graças a Deus assim aconteceu na época. E, enfim, tudo se encaminhou, tudo perfeito. A questão do relocation. Eu não fechei qualquer relocation, eu estava num grupo. Várias pessoas me indicaram vários relocations. Eu tinha uma base de arrendamento, de valor de arrendamento que eu queria pagar. Eu queria pagar, na época, entre 500 euros, entre 500 e 550 euros, que não passasse de 600 euros, para mim era o suficiente. Para mim era um ótimo valor, que era uma base do que eu tinha de como estavam os arrendamentos. Eu já falei aqui, eu tenho uma amiga que ela mora lá, mora em Braga, eu queria ir para Braga, bati o pé que eu queria ir para Braga, o Fagner inicialmente queria ir para Aveiro, e como eu fiquei pesquisando sobre Braga, fiquei apaixonada por Braga, nós fomos para Braga. Eu fiquei pesquisando os relocations e tal, e essas pessoas que me indicaram relocation, as relocations não eram de Braga, eram de outras cidades, e acabaram por cobrar taxa de tipo assim, de deslocamento para procurar casa, ou quando falava em questão de localidade, como elas não tinham 100% de conhecimento lá, isso tudo é muita indicação. A pessoa que ela vira relocation, ela começa realmente indo porta a porta, vendo as casas, e depois ela começa a fazer o seu network, né? Então, ela começa a conhecer imobiliárias, ela vai nas imobiliárias, vai tendo conhecimento, e todo mundo vai lucrando com aquilo ali. Então, ela aluga, né? Porque assim, aqui no Brasil, eu não sei como tá? Eu tenho casa própria, já aluguei casas, mas nunca foi por imobiliária, tá? Então, o que eu vou falar é um parâmetro do que eu tive em Portugal. Eu fiz uma entrevista de emprego para trabalhar em uma imobiliária. Só que eu não fiquei, eles me ligaram 2 vezes dizendo que eu tinha passado, depois me ligaram para perguntar o porquê que eu não tinha aceitado a vaga e tal. É porque não tinha contrato de trabalho e eu tinha ido com visto e eu tinha que ter um contrato para a entrevista. Então, o que aconteceu? Eles me explicaram que quando eles alugam uma casa, quando eles têm uma casa disponível para ser arrendada, o dono da casa que vai pagar uma taxa para a imobiliária para que aquela casa seja anunciada. E a pessoa que vai arrendar aquela casa não paga nada. Ou seja, quando você tem uma imobiliária e um relocation trabalhando junto, o cliente, o dono da casa, pagou para a imobiliária anunciar uma casa e a pessoa que quer arrendar pagou para o relocation achar uma casa para ela. Os dois saem ganhando. Então, eles se unindo é perfeito. Então, assim, aí quando eu fui para procurar o relocation, o porquê que eu tô explicando isso? Porque quando eu fui procurar o relocation, as pessoas que eu buscava de relocation, que eu tinha indicação, não tinham conhecimento com imobiliárias em Braga.
Ou seja, a margem de valores de arrendamento que eles me davam eram 800, 900 euros. Por quê? Eram arrendamentos que eles viam no Sapo, né? Que é o site lá, o Sapo, OLXPT, que eles viam nesses aplicativos e que eles só iam fazer o intermédio entre eu e o senhorio. Então, eles não tinham... Alguns, claro, tem. Não tô falando todo mundo, tá? Não vamos generalizar. Tô falando que os que me indicaram não tinham na época, tá? Hoje em dia eu já sei até que tem conhecimento, mas na época não tinha. Então, assim, ficou algo que o valor não era viável para mim no momento, não era. Eu não queria sair daqui para pagar, sei lá, 4 mil e poucos reais de aluguel, em reais. Pagar mais um salário mínimo de aluguel lá, que na época o salário mínimo era 820. E eu não queria, né? Então, eu fui buscar alguém que alugasse casas com o valor que eu queria, que eu podia pagar, né? Que eu concordava em pagar. E eu achei essa menina. Ela postava casas, ela posta casa, né? Ela ainda é location lá. Com valores. E as casas que ela alugava era T2, T3, 500, 600, 400 e pouco. Eu falei, poxa, é o que eu preciso? É o que eu preciso. Aí, pra fechar, assim, tudo perfeito, a minha amiga que tá em Braga era vizinha de rua, assim, acho que um prédio do lado do outro, do dela. E essa minha amiga depois falou, por que você não vê com fulano de tal? Eu falei, eu já tô em contato com ela e tal. Ela é minha vizinha aqui e tal, assim. Perfeito. Eu falei, então, unir uma coisa na outra, né? Unir o útil ao agradável. Que eu tava pensando em fechar com ela por conta dos valores. Essa minha amiga é vizinha dela, ou seja, não era amiga dela, não tinha um conhecimento com ela, assim, um contato de oi, não. Mas pelo menos sabia ali, não, ela mora aqui e tal, é uma pessoa que realmente parece que trabalha direito e tal, então era perfeito. Aí eu comecei a conversar com ela, na altura ela não tinha uma reunião gratuita, acho que se eu não me engano nós pagamos 50 euros, acho que foi 50 euros, para poder fazer uma videochamada com ela. Aí fizemos essa videochamada, na videochamada nós falamos, olha, a gente queria pagar em torno de 500 a 550 euros de arrendamento, pra gente, assim, nos 550 é o máximo, estourando, e que, como eu tenho uma filha, eu preciso de pelo menos um T2. Se não tiver, vai ter que ser um T1, mas pelo menos eu preciso de um T2. E ela falou, não sei o quê, tudo perfeito e tal. Beleza, nós fechamos, fizemos essa reunião com ela em janeiro. Falei pra ela, preciso que você me mande a documentação. Falei, olha, meu passaporte tá no meu visto, então vou ter que esperar e chegar. Assim que chegou, eu fui no cartório, autentiquei o passaporte, assinei a procuração dela, autentiquei a procuração, tudo certo, tudo perfeito. E fechamos com ela. Ela cobrava 850 euros do serviço dela. E na época, nossa, a gente falando, meu Deus, quase 5 mil reais pagando num serviço. 5 mil, eu acho, num serviço. Mas não tinha o que fazer, era a pessoa que a gente precisava que ia achar uma casa pra gente, porque as outras cobravam 500, porém essas de 500 não tinham conhecimento lá em Braga, então não iam, era mais fácil pagar 850 ali de uma vez do que ficar pagando 800 por mês de aluguel, né? Então nós fechamos com ela, aí fechamos tudo certo, tudo maravilhoso. E ela falou, assim que a documentação estiver pronta, assim que faltar, não sei quanto... Falou alguma coisa assim. Nós vamos criar um grupo no Telegram, porque o WhatsApp dela era intocável. Você não falava com ela pelo WhatsApp, era só por e-mail. Enquanto tudo... Tipo assim, eu fechei com ela em fevereiro, a nossa viagem era para abril. Então, enquanto tudo legalmente não tivesse regularizado, ela não criava o grupo. Entendeu? Aí, enquanto isso, você precisa falar com ela, você vai falar com ela só por e-mail. Ela queria que eu enviasse a documentação daqui do Rio para ela. Ficou em torno de 300 e poucos reais. Eu falei para ela que eu não ia mandar, ficou muito caro, assim. Falei para ela na época, gente, todo dinheiro, eu sei que tudo é um investimento, mas todo dinheiro que você puder guardar para você levar é €1. Entendeu? E assim, 350 reais pra gente aqui, hoje em dia pode não ser praticamente nada, você não consegue fazer muita coisa. Mas quando converte, €1, €2 lá, você faz muita coisa. Você tá entendendo? Então, assim, coisas que você tem que botar na ponta do lápis. Então, eu falei pra ela, poxa, realmente é necessário, não sei o quê. Aí, acho que eu vou tentar fazer, vou ver se algum senhorio vai aceitar. Tipo, tudo, a documentação, só foto, só escaneada. E assim ficou. Aí ela falou que até então tava tudo certo, não tinha problema.
Quando foi 40 dias antes da viagem que ela foi criar o grupo. Aí ela criou o grupo e a gente ansioso, né? Tipo assim, 40 dias antes ela já vai começar a mandar fotos e tal. Vamos ter várias opções. Nada acontecia. Nada acontecia, nada acontecia. Eu sei, gente, que foi um desespero tão grande, assim, tão grande. Por quê? Você já pagou por um serviço, você tá indo para um país que você não sabe como vai ser, você não tá indo, você não tem noção do que vai acontecer, o trajeto, você não tem noção do que acontece no trajeto. Então é tudo muito novo para você, então você quer que seja tudo muito perfeito. E ainda mais assim, você vai alugar a casa com um contrato de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. E isso é algo que você precisa buscar tudo muito certo, porque você vai morar 1 ano numa casa. Imagina, morar numa casa cheia de umidade, cheia de mofo, que lá isso é muito comum. Você não quer, entendeu? Você não quer. Então você quer que tudo saia perfeito, você quer ver logo a casa que você vai morar. Ainda mais porque você não tá tendo contato físico, assim, você não tá indo lá e vendo aquela casa, sabe? Você não tá tendo contato direto de ver cada cômodo daquela casa, de ver cada detalhe, você não tem. É uma pessoa que tá te mandando foto, entendeu? Quantas e quantas vezes você não já comprou uma roupa que você viu na internet linda, maravilhosa, e quando chegou não era nada daquilo? E você tinha a opção de devolver. O meu caso era um contrato de 1 ano, eu teria que manter. Então eu ansiosa, a gente ansiosa aqui esperando. Quando foi no mês de março, eu já tinha alugado a minha casa, eu fui ficar na casa da minha sogra, né, até a viagem, e levei tudo, a mala já pronta, assim, mala já pronta não, né, a mala cheia de coisa pra eu poder separar. Aqui no canal tem até vídeo, deu com muita coisa, eu tive que deixar muita coisa, já tinha deixado, né, muita coisa, e só que tudo cabia na mala por causa do saco a vácuo, mas passava o peso, então eu tive que deixar muita coisa. E assim, eu tava muito ansiosa pela casa, pra conhecer a casa que eu ia morar. E nada acontecia. E a gente começou a falar com ela, falar, poxa, vocês não vão mandar? O que a gente começou a fazer? Começou a gente mesmo a pesquisar a casa pra ela e mandava a casa pra ela, porque a gente tava preocupado dela não conseguir. Foi passando o tempo, a gente mandava a casa e falava, a casa já foi arrendada. A casa, o senhorio não aceita criança. O senhorio dessa casa quer não sei quanto de calção. E a gente não concordava. Inicialmente a gente queria 2 rendas e 2 calções, eu acho. Acho que foi isso, 2 rendas e 2 calções. Falou, é o máximo que a gente vai pagar, porque a gente até sabe que isso é o que tá na lei, não sei o quê. E aí ela até explicou, olha, isso é o que tá na lei, mas é para quem tá aqui, para quem tem documentação, para quem é português, para quem chega de fora, isso não funciona. Só que tem que estar tudo em contrato, tá? Não tô falando para vocês que vocês têm que aceitar qualquer coisa. Só que tudo que for aceito tem que estar em contrato, tem que ser em contrato. Até aí tudo bem. Quando chegou 20 e poucos dias pra gente ir para Portugal, a gente não tinha uma casa para morar ainda, a gente desesperado, preocupado. E apareceu algumas opções de casa, uma era terrível, a casa nítida que tinha muita umidade. E a Alice, ela é bem alérgica a mudanças climáticas. E apareceu uma outra, que era um T1, né, que era bem no centro mesmo lá de Braga. Era um T1 por 850 euros. Não, assim, vou só voltar uma parte aqui. Ela falou que aquele valor que a gente ofereceu inicialmente, que foi acordado, ela não ia conseguir. Só que assim, a gente não tinha culpa. Ela fechou um contrato com a gente falando que ia conseguir uma casa naquele valor. E eu sei que ela também não tem culpa. Mas é aquilo. Se ela... Eu acho que o certo dela era o seguinte, olha... E detalhe, o contrato dela só é fechado quando você paga 100% do serviço. Então, eu acho que se ela não consegue um valor, ou não consegue uma casa do valor que foi acordado antes, ela tem que falar, olha, se você não puder pagar X valor a mais, eu vou ter que cancelar o nosso contrato e te devolver o seu dinheiro e acabou. Entendeu? Até porque ela nem fez nada, ela nem trabalhou com nada. O trabalho dela foi, acho que ir não sei se umas finanças, numa segurança social e validar a documentação que eu tinha enviado para ela, entendeu? Porque casa mesmo ela não tinha procurado. Então, eu acho que era o certo a se fazer. E a gente preocupado, e eu falei para ela, e se você não achar a casa? Chegar o dia da viagem e você não achar a casa? Não, vamos achar, vai achar. E eu já pensando, se ela não achar, ela vai ter que me devolver meu dinheiro
eu vou ir assim mesmo, sem casa, lá eu dou um jeito, o dinheiro do relocation eu uso para poder ficar em algum lugar, mas eu falei, ela vai ter que me devolver meu dinheiro. E lá no contrato dela dizia que não, devolvia o dinheiro, mas eu falei, aí ela vai arrumar um problema sério, né? Resumindo a história, para que não acontecesse esse problema sério, nós fomos obrigados praticamente a aceitar esse aluguel. Ela era 850 e a gente falou, não, tenta desenrolar mais. E o senhorio falou para ela, 750 é o valor final, menos eu não baixo. Só que, na verdade, depois disso eu até descobri que nem era o senhorio, era a imobiliária. Porque a imobiliária ganha em cima do valor do aluguel. Se a tua casa for alugada pela minha imobiliária e o teu arrendamento custa 700 euros, eu vou te pagar um arrendamento de 700, dois, às vezes 3 arrendamentos daquele valor, entendeu? Então, a imobiliária, quanto maior o valor do arrendamento, mais ela vai receber. Então, ela não quer baixar o valor ali para você. Então, falou que fazia por 750. E a gente pensando, e agora o que a gente vai fazer? Procurando casa e não achava nada. E no fim a gente falou, vamos aceitar. Aí faltando 20 dias, acho que era 20 dias, ou um pouquinho menos, a gente foi obrigada a aceitar a casa que eu morava. A casa em si não era uma casa ruim, como eu falei, o senhorio era maravilhoso, compensava muito por ele, que ele é maravilhoso. Mas era um T1, você entrava na casa, era um corredor, do seu lado esquerdo era a casa de banho, né, o banheiro. No fim do corredor era o meu quarto, você virava para a esquerda, perdão, era a cozinha com a sala, entendeu? Então, quando eu cheguei lá, eu juro pra vocês, eu tava feliz por estar lá, mas não era a casa que eu queria morar. Então, assim, poucos meses morando nessa casa, a gente ficava procurando casa, ainda mais com a preocupação por ter uma filha e estar numa casa de um quarto. Denúncias, enfim. Então, ficamos procurando, até perguntamos o próprio senhorio se ele não teria uma casa. Ele falou que, olha, infelizmente, ele tem casas, mas as casas tudo alugadas já por anos, com contratos tipo de 5 anos, e que tipo assim, por hora não tinha nenhuma outra para poder a gente trocar. Então, ficamos nessa. A localização era perfeita. Bem, andando, a gente fazia 10 minutos pro centro. Dava para ir andando, voltar andando, não era nada demais. Tinha a Casa China atravessando a passarelazinha ali na pista. Tinha um mercado na rua de trás, que era o Lidl. Tinha o outro um pouquinho mais à frente, que era o Pingo Doce. Eu poderia fazer tudo que eu quisesse a pé, entendeu? Eu só não ia pro shopping a pé, porque era um pouquinho mais longe. Mas mesmo assim, da escola da Alice já era, no final da rua, atravessava a passarela, já era o shopping. Então, era tudo muito perto. Eu literalmente estava pagando pela localização, sabe? Aí ficamos pagando 750 euros de arrendamento. Então, assim, a minha relocation, quando eu comecei a fazer os vídeos, né? Muitas pessoas me chamaram no Instagram e me pediram indicação. E eu falei, eu não vou indicar. Chegamos de viagem e ela estava no Brasil a passeio. E não nos comunicou. A secretária dela, a ajudante, a pessoa que trabalha com ela, que foi nos receber. E eu só soube disso quando eu já estava no aeroporto, se eu não me engano, acho que pra vir. Ela falou, olha, fulano de tal vai lá receber vocês. E eu já sabia que ela estava no Brasil, porque eu já tinha visto foto dela no Brasil, entendeu? A passeio no Brasil. E eu falei pro Fag, fulano de tal não vai receber a gente, ela tá aqui no Brasil. E eu falei, vamos ver o que ela vai falar. E depois ela falou lá no grupo, olha, fulano que vai receber vocês porque eu estou de férias, entendeu? Então, assim, eu achei nesse momento uma falta de profissionalismo dela, de não ter nos comunicado desde o início que ela entraria de férias, que não estaria disponível para nos receber. Assim, eu comprei passagem hoje para ir pro Brasil, eu vou daqui a um mês, eu já sei que eu tenho pessoas para receber. Vou lá em cada uma, olha, eu vou entrar de férias, então com isso fulano vai receber vocês, mas não se preocupem, tá tudo certo. Nós chegamos cheios de dúvidas para esclarecer com ela. E quem nos recebeu foi a outra assistente, vou dizer que a assistente dela. E que não explicava da mesma maneira que ela.
Tanto que ao longo dos dias nós ficamos cheios de dúvida, elas ficaram enviando vídeos que já tinham sido feitos da casa para tentar auxiliar a gente de muita coisa. Então, assim, é um serviço que eu não recomendo, ela não deixou de cumprir, mas também não cumpriu como esperado, sabe? Não foi certinho, igual eu falei. Se a gente não aceita aquela casa lá que eu morei, o apartamento que eu morei, talvez ia chegar o dia da viagem e eu não teria casa. E sabe o que ela ia alegar? Que ela nos mostrou casas e que a gente que não aceitou a casa. Ou seja, a gente teria que aceitar qualquer casa, porque ou ela aceitava qualquer casa ou nenhuma. Então, a parte do relocation foi isso. Assim, esse vídeo já tá bem longo, né? Mas eu vou tentar só fazer mais um resumo aqui pra vocês. Não tive problemas em relação para matricular Alice, achei que foi bem rápido. Cheguei, fui indicada pela prima dessa minha amiga que tá lá para trabalhar como cuidadora de idosos. Trabalhei como cuidadora de idosos, só saí mesmo porque ela não queria me dar contrato, ela queria me dar recibo verde e pra entrevista não servia. A filha, né, no caso, porque a mãe era bem senhorinha mesmo, não queria que eu saísse, porque ela falou que a mãe dela se adaptou muito comigo, que a mãe dela gostava muito de mim. Depois disso, mantive contato com ela pra saber como tava a mãe, como tava tudo, né? Porque eu gostava muito dela mesmo. Mas, tipo assim, tivemos um apego, sabe? Porque ainda mais assim, no processo de imigração, ela é uma senhorinha, você não tem amizades, e assim, ela gostava muito de jogar, então eu ficava ali pra tarde com ela, sabe? Então era algo bem legal. Não posso dizer que era ruim, era cansativo, sim, mas era algo bem legal que eu tava ali gostando de fazer. Mas, infelizmente, as coisas não saem como a gente quer, e eu pedi pra sair de lá pra ir pra fábrica, que não deu certo. Mas foi basicamente isso, a nossa chegada, né? Até a nossa chegada lá. E, nossa, fizemos uma loucura. No primeiro dia que nós chegamos, inventamos de ir na IKEA comprar as coisas de casa. Saímos da IKEA e fomos ao mercado. Quando nós chegamos no mercado, pouco tempo depois a gente esqueceu que o mercado fechava 9 horas. O mercado fechou e a gente tendo que correr para passar compra. E, assim, foi um desespero, foi muito cansativo, foi uma loucura. Eu não recomendo isso a ninguém. Gente, não façam isso. O dia que você for a Portugal, que você for para morar, se você chegar lá no mesmo dia, compre lanches para comer e descanse. No dia seguinte, é uma nova vida. Você faz tudo diferente, tudo de novo ali diferente. Agora, se você for no mesmo dia, você... olha, não foi fácil. Não foi fácil, foi muito cansativo, ainda mais com o fuso horário. Então, assim, foi muito, muito, muito cansativo. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Foi, assim, uma aventura bem, bem aventurada mesmo. Mas eu não tenho o que reclamar. Gostei muito. A Alice, na primeira escola, não se adaptou. Depois eu consegui outra escola para ela. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer coisa, comenta aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, me segue no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!